amados, boa tarde, quase boa noite, né? Hoje foi bem corrido, ainda estou aqui na obra, tive que sair para comprar os materiais, enfim. Hoje demorei um pouco mais para gravar o devocional, mas louvado seja o Senhor por mais esse momento estarmos aqui, podendo compartilhar, né? Mais uma palavra, uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E uma boa noite, um bom dia, uma excelente madrugada. Que o horário que você estiver acessando para ouvir esse devocional, que o Espírito Santo possa falar grandemente no seu coração. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre nossas atitudes no secreto, né? Quando estamos longe das pessoas, como que nós nos comportamos. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não, Brutus, vai pra lá que você vai derrubar meu celular. Vai pra lá, vai. O cachorrinho do meu pai tá aqui, entrando no buraquinho aqui. Vai pra lá, filho. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todas as partes, contemplando os bons e os maus. Na verdade, eu nem tenho intimidade com esse cachorro aqui. É o cachorrinho do meu pai, né, Brutus? Fique calminho, tá bom? Não fique bruto. Tá tudo bem. Vai deitar, vai pra casinha. Então, amados, o Senhor conhece, né, todas as nossas atitudes, nosso deitar, nosso levantar, nosso agir, né? Independente que tenham pessoas nos vendo, o Senhor está nos vendo. Eu sempre me lembro, já comentei em alguns devocionais, quando eu era criança, minha mãe falava: olha, o olho de Deus está te vendo, ele está em toda parte, está vendo o que você está fazendo. E eu ali desde criancinha cresci com isso e tinha muito cuidado na hora de falar algo, tomar algum tipo de decisão, né, de comportamento que desagradasse ao Senhor, porque eu sabia que os olhos dele estavam ali, estavam me vendo. Então, sempre fui vigilante nas questões, né, de falar, de agir, de comportamento, e saber que o Senhor nos vê é muito bom, porque é o Senhor que nos justifica, Ele sabe os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Então isso é maravilhoso. Muitas vezes somos julgados, questionados, acusados, né? As pessoas apontam o dedo, acusam você do que você não é, mas não tem problema. Não precisa se justificar, porque o Senhor conhece o seu coração, conhece as suas ações, intenções, seu dia a dia, né? Então não se preocupe com nada, né, do que dizem, do que fazem para você. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão nos vendo. E a palavra fala justamente isso hoje. O devocional está falando que tudo que nós fazemos, nós devemos ser íntegros, ter um bom caráter. As nossas atitudes precisam ser atitudes de honestidade, né? Independente se tem alguém vendo ou não. O título é Quando Ninguém Vê Você. A frase do dia é: o que você é enquanto ninguém o vê revela quem você é de verdade. E a nossa palavra-chave de hoje é caráter, né? E o caráter é a assinatura de Deus na vida daquele que se rende à sua vontade. Quanto mais nos aproximamos dele, mais refletimos o seu amor, sua justiça e sua santidade. O verdadeiro caráter de Cristo não depende de aplausos, reconhecimento ou da aprovação das pessoas. Ele permanece firme porque foi construído sobre princípios eternos. Quando ninguém está olhando, o caráter de Deus continua nos conduzindo a fazer o que é certo. O caráter não é algo que demonstramos apenas em momentos importantes. Ele é revelado nas pequenas escolhas do dia a dia. O caráter de Deus em nós se manifesta quando escolhemos a verdade em vez da mentira, a humildade em vez do orgulho, o perdão ao invés
da amargura. E a obediência, ao invés... Brutus, vai pra lá, filho. Vai pra lá, vai. A obediência ao invés, né, da conveniência. Deus não está apenas interessado no que fazemos, mas o que estamos nos tornando. Significa que Deus não olha apenas nossas ações externas, mas também para a transformação interior que está acontecendo em nossa vida. E Deus está trabalhando para nos tornar mais parecidos com Cristo, mais amorosos, pacientes, humildes, íntegros, misericordiosos e fiéis. Fazer o bem é importante, mas Deus também quer formar um coração bondoso. Perdoar uma vez é importante, mas Deus quer nos formar uma pessoa perdoadora. Obedecer em uma situação é importante, mas Deus quer formar um espírito obediente. O que fazemos pode ser um ato momentâneo. O que nos tornamos define a direção da nossa vida. Deus não deseja apenas obras das nossas mãos. Ele deseja transformar o nosso coração. Estou desconfiada com o cachorro do meu pai aqui, porque ele não é pequenininho não, e ele está querendo derrubar o pau que eu pus aqui. Não passa não, Bruto, você vai derrubar aqui o negócio. Vai pra lá. Então, eu estou me desconcentrando aqui com ele, mas o Senhor, Ele está preocupado na pessoa que nós estamos nos formando no dia a dia. Quando nós temos uma atitude de perdoar, o Senhor não quer que a gente perdoe uma vez, mas que nós tenhamos o nosso coração perdoador. Se nós temos uma atitude de fazer algo para o nosso próximo, fazer o bem, o Senhor não quer que seja só aquele momento, né? O Senhor quer que realmente nós tenhamos o nosso coração bondoso. Então, o Senhor quer que tenhamos atitudes, que possamos adquirir o caráter de Cristo, de Jesus, né, em nós. O caráter de Deus, que é tudo isso que Ele falou aqui, né? A humildade, a misericórdia, ser bondoso. Então, o Senhor quer nos fazer, queridos, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas que escolhem, né, a verdade ao invés da mentira, a mansidão ao invés da impulsividade, né, o domínio próprio ao invés de brigaiada, de guerra. Então nós precisamos a cada dia desenvolver o caráter de Deus em nós, sermos íntegros em todas as coisas. E a leitura devocional diz que alguns anos atrás, enquanto caminhava a pé até o trabalho, parei em um cruzamento, o sinal estava vermelho para os pedestres e fiquei ali esperando, mas não havia carro algum passando, nenhum naquele momento. E me peguei refletindo quem eu era quando ninguém estava olhando. Foi então que entendi algo profundo da parte de Deus. Eu não estava ali por medo de uma multa ou atropelamento ou por causa das outras pessoas. Eu estava ali porque no íntimo queria fazer a coisa certa. Porque mesmo sem plateia, mesmo sem aplauso ou reconhecimento, existe um tipo de obediência que nasce da consciência e do temor de Deus. Naquela fração de segundo, Deus começou a ministrar o meu coração. Percebi que não era o sinal que me mantinha ali, era a consciência. Não havia nenhum motivo externo me forçando a obedecer, mas por dentro algo dizia: fique, faça o que é certo. Caráter segundo o padrão do céu é justamente isso. Escolher o certo mesmo na solidão do cotidiano. É ser íntegro não só no público, mas no privado. É honrar a Deus quando ninguém vê, porque Ele sempre vê. E esse tipo de conduta discreta e firme, silenciosa e constante agrada profundamente o coração do Pai.
Hoje eu convido a viver com esse tipo de integridade, aquela que permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando, porque quem você é no secreto revela quem você é de verdade. Tem, quem nós somos, queridos, no dia a dia, quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém olhando, quando somos conscientes com tudo, né? Desde as pequenas coisas do dia a dia até as coisas, né, mais graves, digamos assim. Né, eu tenho o costume de, quando eu dirijo, eu vou dando seta. Vou entrar para lá, eu dou seta, vou entrar para cá, eu dou seta. Eu moro bem no meio do mato e é 5 quilômetros de estrada, uma parte de terra, onde não tem muita movimentação de pessoas nem de carro. Mas eu vou dando seta até chegar lá no meu portão. Quando chega no meu portão, eu ainda dou seta para entrar. Meu marido fala, você está dando seta para os macacos? Né? Não tem ninguém aqui. Mas já é um costume, né? De antes de ligar o carro, já colocar o cinto de segurança, né? Dar seta sempre que eu for sair, que eu for entrar. Então a gente se acostuma a fazer as coisas certas, né? As coisas que precisam ser feitas. Porque a gente sabe que quando a gente faz diferente, dá ruim, dá errado, né? E a gente vai acostumando a ser íntegro, honesto, ser cuidadoso nas pequenas coisas. Uma vez, um exemplo, eu estava saindo de casa e de chinelo, né? Eu ia só na esquina lá, ia pertinho, no meio do mato. E eu pensei, bom, vou dirigir ali de chinelo, não tem problema. E o Espírito Santo, essa vozinha maravilhosa que nos acompanha, me disse, não dirige chinelo. Ah, eu só vou ali rapidinho. Põe o chinelo embaixo do banco, dirija descalço. Mas não, eu quis dirigir de chinelo. Queridos, quando eu andei um pouco com o carro para atravessar uma ponte que tem, quase que eu enfiei o carro no barranco. Meu chinelo grudou no acelerador do carro e eu não conseguia tirar o pé para brecar. Então, falei, meu Deus, a gente precisa ser obediente em tudo, em todas as coisas, fazer as coisas certas para não sofrer as consequências do nosso erro. Dei glória a Deus que eu estava num ambiente onde não tinha pessoas, onde não tinha carro, onde não tinha onde ninguém foi machucado ou prejudicado. Mas pensa, dirigir de chinelo em um local onde, enfim, você causa um acidente ou você prejudica a si mesmo, bate o carro, e não vale a pena, queridos. Nós fazemos coisas fora do que é certo. Então que nós possamos fazer as coisas certas nos mesmos detalhes, em tudo. Que nós possamos ser íntegros, honestos, obedientes ao Senhor. Amém, queridos? E vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Vamos lá em nome de Jesus. Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti com sinceridade, Pai, porque sabemos que o Senhor conhece não apenas as nossas palavras e ações, mas também o pensamento e as intenções do nosso coração. Senhor, forme em nós seu caráter. Deus, um caráter, Jesus, que Te agrade, que possamos viver para Te honrar em todos os momentos da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a ser a mesma pessoa no secreto e em público, na multidão e na solidão, Senhor. Quando ninguém estiver olhando, ajuda-nos a escolher o que é certo, que a nossa integridade não dependa da aprovação humana, mas do temor do Teu nome. Ah, Senhor Jesus, que a gente não seja movido por aplausos, reconhecimento ou aparência, mas pelo desejo sincero de Te agradar. Molda, Senhor, nosso coração, corrige aquilo que precisa ser corrigido, fortalece aquilo que precisa ser fortalecido e transforma em nós, Senhor, tudo que reflete o Teu caráter. Faz de nós pessoas íntegras, fiel. Ah, Senhor, porque, Senhor Jesus amado, nós queremos, Deus amado, estar, Senhor, de acordo contigo, com a Tua palavra, obedecer a Ti em todas as coisas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ser obediente nas decisões, simples e constante, mesmo quando ninguém percebe, que a nossa vida seja reflexo do Teu amor, da Tua vontade, da Tua santidade, e que no final do dia tenhamos, Pai, a alegria, Pai, de saber que não vivemos para impressionar pessoas, mas para honrar o Teu coração. Senhor, que o nosso caráter no secreto seja tão belo diante de Ti, Pai, quanto a nossa aparência diante de todos.
Deus, em nome de Jesus, aperfeiçoa em nós, Senhor, o teu caráter. Pai querido, vai de encontro a cada coração de cada amado. Ah, Senhor, enche cada dia mais da tua honestidade, Senhor, que possamos ser íntegros em tudo que fizermos, que todas as coisas sejam para te agradar, para a tua honra, para a tua glória, Senhor, que possamos viver para te honrar, Senhor, nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, amém, 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 que o Senhor possa falar, né, continuar falando grandemente no seu coração, né, me perdoa, o devocional hoje tá menos fluido, né, tava com medo aqui do cachorrinho, coloquei o celular numa madeira, ó, improvisei aqui, tá vendo? Improvisei uma madeira pro cachorro não passar, coloquei o celular aqui em cima, por isso que eu fiquei bem assim, meu Deus, cachorro. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo possa ter falado em cada coração e que ele possa continuar falando conosco ao longo do dia, da semana, né, ao longo das nossas vidas, que possamos verdadeiramente ter um caráter de Deus, né, sermos honestos e íntegros em todas as coisas. Amém, queridos? Um grande beijo no coração. Fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra. O cachorro já fez aqui uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Amém? Grande beijo. Fiquem com